Bom dia a todos. Bom dia a você aí do município que já está conectado aqui conosco, já está linkado aí para participar do nosso quarto dia de treinamento. Você também que é daqui da capital, que está aí conectado conosco, nós, só para questão de relembrarmos, né, nós estamos no quarto dia do nosso treinamento e nós já passamos por todo aquele contexto teórico, né, do contexto de legislação, reforma da Previdência, averbação de tempo de contribuição, benefícios, as regras. E quando nós falamos de regra, eu quero destacar o seguinte: está uma polvorosa aí em relação à reforma da Previdência, né? O que acontece? A reforma, quando vem a emenda constitucional, ela contempla três fatores. Três fatores, bote aí na sua cabeça, três fatores. A nova regra, um novo regramento que é obrigatório a todos os servidores que ingressarem a partir daquele momento. Ela é obrigatória a todos os servidores que ingressam a partir daquele momento. Certo? Segundo, são as regras de transição. São para aqueles servidores que já ingressaram antes da reforma, porém ainda não implementaram todos os requisitos para aposentar até aquela data anterior à reforma, mas estão faltando pouco para aposentarem. Né? Então, eles vão ter que, não vai poder ter nem, eles não vão estar sujeitos diretamente ao novo regramento, nem ao regramento do direito adquirido. Vai se ter uma regra aí que vai fazer justamente essa transição, tá? Vai contemplar essas pessoas que estão neste momento, já estão próximos de aposentar, mas não serão submetidos ao novo regramento, nem adquiriram o direito, tá? Então nós temos o quê? A nova regra, a regra de transição, e temos a regra do direito adquirido. Tá? O direito adquirido é o quê? Para aqueles servidores que já implementaram todos os requisitos de determinada regra para aposentar, mas optaram permanecer em atividade. Não tem problema, você não vai perder seu direito. Tá? Se você já implementou todos os requisitos para aposentar, se já está até recebendo abono de permanência, então o seu direito está adquirido a qualquer momento. Você pode pedir sua aposentadoria, né? Lógico, com aquele limite da aposentadoria compulsória, que o servidor público só pode ficar em atividade, em cargo efetivo, somente até os 75 anos. Ok? E hoje, nós vamos dar início ao contexto da operacionalização no nosso sistema Sisprev. Tá? Você já vai aí sentando, concentrando aí, alguns que já têm esse conhecimento, nós vamos já só relembrar alguma coisa. Tá? Mas quem ainda não tem vai pegar esse treinamento hoje. Nós já estamos terminando de preparar uma apostilazinha, passo a passo, para encaminhar para vocês junto com o material. Tá? Aquela que você já conhece, a Renata, né? Ela já está fazendo isso. Ok? Então vamos lá. O Sisprev, ele é via web, tá? É um sistema via web que você vai acessar de qualquer canto do mundo. Você pode acessar o Sisprev desde que tenha uma internet. Lógico, tem um link de internet. Então vamos lá. Você pode ir via Google, né? Ou lá pela barra de tarefas aqui em cima, mas vamos aqui pelo Google. Você vai usar o Firefox, tá? O sistema operacional Firefox. A Amazon Prev, bote lá, né, para consultar o site da Amazon Prev. Vai abrir, você clica no site da Amazon Prev. Tá? Aqui é o nosso site, ó. Nosso site aqui, lembrando que tem o recadastramento, a necessidade de recadastrar. Aqui nós temos, do lado esquerdo, aqui a nossa carta de serviços, né, os formulários que são utilizados, contexto de certidão. O que você tiver, precisar de serviço, nós temos aqui desse lado esquerdo, nós temos os nossos programas, olha, o PROPAC, que é programa de visita, de atualização cadastral, né, para aquelas pessoas que não podem se locomover até a Amazon Prev ou que estão internadas, né, nós temos um serviço de visita a essas pessoas. O PROAP, que é um programa de preparação para aposentadoria, tá? Um de reciclagem, o Idade Ativa, e nós temos o programa de educação previdenciária, que é esse treinamento. Isso. Então, nós temos o PROPAC, o PROAP, o Idade Ativa e a educação previdenciária. Esse treinamento, inclusive, ele é parte dessa educação previdenciária, tá?
Nós temos o contexto de legislação, aqui do lado direito nós temos o portal do segurado e o Fale Conosco, que você pode ter um contato conosco através dessa opção do Fale Conosco, certo? E aqui embaixo nós disponibilizamos o quê? Entre outras questões aí do site, nós disponibilizamos o Sisprev, o link do Diário Oficial, né? E o RHNet, você vê aqui o RHNet, que é aquele que eu estava utilizando para consulta das legislações, para mostrar para você aí as legislações que tem, a consulta, né? Então aqui você consulta as legislações, tá? O Diário Oficial você consulta aqui e o Sisprev. Então nós vamos, nosso contexto é utilizar o Sisprev. Vamos clicar no Sisprev. Vai ser necessário um login, né, login e senha, tá? Para poder ter acesso. Quem não tiver, manda um e-mail com nome, matrícula, cargo, nome, matrícula e cargo. Você manda um e-mail que nós já abrimos, disponibilizamos o sistema para vocês. Eu vou aqui no cadastro, olha, o Sisprev já abriu aqui, eu vou no cadastro, segurado, consulta segurado. Nós vamos trabalhar com o meu cadastro, tá? Que eu não vou expor qualquer pessoa aí para depois nós termos problemas. Vamos trabalhar com o meu cadastro, certo? Vamos abrir o meu cadastro aqui. Primeira parte que eu vou fazer vai ser atualizar o cadastro, porque do cadastro é que vai defluir, né, vai ter como consequência todas as consultas que eu vou fazer. Quando aberto o cadastro, eu já vou trabalhando aqui da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Eu confirmo aqui para ver se essa matrícula é a que eu estou, de fato, em atividade, tá? É o cadastro que eu vou aposentar, certo? Então, vou aqui nos dados pessoais. Abro os dados pessoais. Aí, ó, vou conferir aqui. Allan Kardec Soares da Silva, nome da mãe, nome do pai, sexo masculino, nascimento, tá? Solteiro, brasileiro, educação superior completa, unidade da federação, né, o estado e a cidade. Conferi, tá tudo ok. Eu vou para cá para documentos pessoais. Vou confirmar o CEP, o CPF, lembrando que essas informações nós extraímos elas direto do CFPP, direto da folha de pagamento. Confirmo o CPF, vejo se está tudo ok, PIS, PASEP, a carteira de identidade, tá? O órgão expedidor, a data da emissão. Caso apresente outro documento, eu coloco aqui para fazer o registro, tá? Se for uma CNH, se for uma carteira da ordem, tá? Uma carteira da ordem, o título de eleitor, zona, seção, se eu apresentei carteira de trabalho ou não. Ok, confirmei as informações todinhas, vou para o endereço e contato. Ó, o CEP, confirmo, se precisar alterar, eu altero, tá? Aqui o que acontece? Normalmente, o cadastro vai vir com o número da casa aqui, é porque eu passei direto aí o cadastro. Deixa eu só cancelar aqui para a gente voltar aqui para ver como é que fica. Nós já conferimos dados, documentos pessoais, endereço de contato. Ó. Aqui você vê que ele está o número da residência aqui, e aqui tem uma repetição. Então eu tiro esse número daqui, porque ele já vem, ele extrai direto da folha de pagamento, não tem como alterar. Então eu vou tirar daqui, complemento, lá eu moro na Praça 14, tá? Manaus, Amazonas, se bem que já está aqui, né? Está aqui, bairro atual, Praça 14 de Janeiro. Complemento é se tiver casa, apartamento, bloco, etc e tal, condomínio, para complementar essa informação. E-mail,
meu e-mail aqui, confirmado, tudo ok. Tenho 3 telefones de contato, tá? Se eu tiver só um telefone, eu vou botar aqui não possui, tá? Esse aqui, por exemplo, se eu tirar daqui eu não tiver, então eu boto aqui não possui, tá? Para poder passar. Aí eu vou mais aqui na outra aba. Viram que eu vi da esquerda para a direita, dados pessoais, documentos pessoais, endereço de contato. Aí outros aqui é o que foi que eu, por qual motivo que eu fiz essa alteração, para que serviu, né? Então eu coloco aqui atualização. Atualização de cadastro para aposentadoria. Ok? Estando tudo ok, eu vou salvar, tá? Registro atualizado com sucesso. Pronto, do cadastro já foi. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Como eu vou fazer uma alteração aqui, eu vou... Eu atualmente sou assistente técnico, né? Só que como a realidade de vocês é professor, eu vou me transformar num professor aqui, tá bom? Só para nós termos uma simulação mais real para vocês, tá? Então eu vou clicar aqui, certo? Eu vou trocar para cá para professor. Professor PF20 vou botar aqui um professor, lembrando que isso aqui é só um teste, tá bom? Botar aqui professor PF20 ESP3, ok? Vamos botar aqui o meu cargo. O cargo tem que ser exatamente o cargo atual do professor, do servidor que você está fazendo o cadastro, tá? Você já confirma aí direitinho, não tem equivalência. Professor PF20, referência H1. H1, ok? A classe é 3, né? Terceira classe. Aí aqui eu sempre tenho essa data do ingresso, ela tem que ser a data em que eu fui efetivado, ou por concurso, ou por integração no regime estatutário, ou pela aquela declaração do quadro suplementar, tá certo? Essa data de ingresso sempre vai ser a data em que eu me tornei servidor efetivo. Aqui, nesse caso, eu fui nomeado em 16 de julho de 1985, tá? Vencimento do... Vou botar aqui o vencimento, eu estou sem a tabela aqui. Vencimento do ESP da PF20. Vamos botar aqui R$2.000, mas você vê na tabela lá qual seria o valor, tá? O valor correto, que eu não trouxe a tabela aqui, mas é só para constar do valor aí. Depois, quando o processo chegar lá na AmazonPrev, nós vamos reconferir esses dados, inclusive valor, para ver se está sendo pago de forma correta. E boto aqui, salvar, ok? Pronto. E estando aqui ok, eu volto lá e já vou trabalhar no tempo de contribuição.
Nesse caso específico, ele foi nomeado aqui, eu fui nomeado por concurso lá em 1995, não averbei nenhum tempo de RGPS, não averbei nenhum tempo de RPPS, não tenho nenhum tempo fictício. Não tenho nenhum tempo fictício, certo? Então, aqui está tudo ok. Tá? Se eu tivesse tempo de RGPS, eu teria que acrescentar. Vamos de qualquer forma, como é uma simulação, vamos de qualquer forma fazer aqui acrescentar. Se eu tiver com a certidão de tempo de contribuição do INSS, eu vou fazer a averbação aqui. Se essa certidão estiver toda correta, o destinatário for a SEDUC, eu faço a averbação dela. Vamos dizer que ele tinha um tempo de RGPS de CLT de 1º de janeiro de 1984 até quando ele passou no concurso, né? 15 de julho de 1985. Certo? Aí, tipo de contribuição. Estava na SEDUC lá, né? Empresa pública. Ok? Aqui não vai surtir efeito nem para o artigo 41, nem para o 6º, porque é muito antigo isso aqui, tá? 1985, e aqui não era servidor efetivo, era CLT. Se fosse servidor efetivo, e se ele tivesse saído de um cargo para assumir outro, eu poderia colocar aqui, dá sim e sim. Mas nesse caso continua não e não. Tá? Protocolo da CTC, normalmente é 0,300, né? 300, 01, 40, traço 09, dígito 9. Pronto. Esse é o protocolo da CTC aqui. Professor, que era o cargo, né? SEDUC como RGPS, descrição de documento CLT e documento oficial CTC e INSS. Aí vejo mesmo o número da CTC aqui, que é o número do protocolo, e acrescento aqui. Certidão, aluno aprendiz não, militar não, adicional quinquênio sim, esse vai servir porque era serviço público, tá? Ele vai influenciar no adicional por tempo de serviço. Dou um ok, tá? Já está aqui o lançamento, ó. 1 ano, 6 meses e 15 dias. Tá? Não havendo mais nenhum tempo para lançar, eu vou para o demonstrativo. Tá? Aqui já está no histórico, já veio o primeiro lançamento que eu fiz. Aí eu vou aqui para fazer... Isso aqui eu já vou montar aquele demonstrativo, que era aquela antiga certidão de tempo de serviço. Tá? Hoje ela é denominada demonstrativo. É onde eu vou fazer a apuração de todo o tempo do servidor. Então, eu já vou montando aqui o histórico. O histórico funcional do demonstrativo, que dele eu vou ter como resultado o tempo de contribuição do servidor. Tanto o tempo de contribuição, tanto o tempo no serviço público, tempo de cargo, tempo de carreira. Então, eu faço novo. Eu já tenho 1984 a 1985, eu vou incluir 16 de julho de 1985 a 31 de janeiro de 1983. O regime aqui, nesse caso, era regime próprio. O cargo, professor, porque ele tomou posse e depois, por um decreto de 1993, ele foi promovido. Então, fica até... Aqui não é nem 83, é 1993. Nesse período de 85 a 93, ele era professor MP1
EC A1. Está aqui, na Secretaria de Educação. Tá? Descrição do documento. Foi quando ele foi nomeado, manteve o mesmo cargo. Documento oficial foi o decreto de 27 de junho de 1985. Então, desde o dia 16 de julho de 85 até 31 de janeiro de 83, ele estava como professor MP1 SE1. Por quê? Porque pelo decreto 15.246, de 11 de fevereiro de 83, ele já mudou de cargo, né? Ele teve uma promoção. Então, nesse período, o que está amparando ele ser professor MP1 SE1 é esse decreto aqui, tá? Então, eu salvo aqui. Ok. Isso eu já organizei o processo todinho, já coloquei os documentos na ordem cronológica, tá? Já coloquei os documentos na ordem cronológica, já conferi tudinho direitinho, tá tudo perfeitinho. Não está faltando documento nenhum, eu já estou lançando aqui a vida dele. Aí, novo cadastro, de acordo com que cada documento, né? Então, esse novo documento, esse decreto, ele vigora a partir de 1º de fevereiro de 1993 até 21 de janeiro de 1996. Por quê? Porque a partir do dia 22 de janeiro de 1996, ele já tem um decreto 16.952, que enquadrou já em outro cargo, já fez um outro enquadramento, tá? Então, eu tenho que ver essa temporalidade de cada ato. Quando surge um, o outro perde o efeito, tá? O outro deixa de ter efeito, passa a vigorar a nova situação funcional do servidor. Aqui, continua com regime próprio. Ele passou, nesse período, para professor MP1 EC B1. B1. Tá? Aqui da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino. Vocês verifiquem que o sistema ele já traz o cargo, né? Se você bota o histórico direitinho do cargo, ele já traz o cargo sem problema nenhum, tá? Caso não tenha, você vai ter que procurar no elenco de cargos que tem cadastrado no sistema. Descrição do documento. Ele promove, esse decreto ele promoveu o servidor. Qual é o decreto? O ato, né, o decreto que foi o documento oficial que fez essa promoção. Foi o decreto número 15.248. 15.248 de 11 de fevereiro de 93. 11 de fevereiro de 1993. Tá? Aqui, esse lançamento já está todo ok, já lancei direitinho, está tudo perfeitinho, então eu vou salvar. Tá? E vamos evoluindo aí a vida dele, né? Que no caso dele sou eu aí, né? Eu na hipótese de professor. Isso só para você ter uma noção de que não é difícil. É só pegar e transcrever para cá, para o sistema, a história de vida do servidor. Vamos para o próximo lançamento. No período de 93, de 1º de fevereiro de 93 a 21 de janeiro de 96, ele era professor MP1 EC B1, ele foi promovido para professor MP1 EC B1 por meio do decreto 15.248 de 11 de fevereiro de 93. Tá?
Antes ele era professor MP1 ECA1, tá? Agora ele teve uma outra promoção, né? Em 1996 ele já teve uma outra promoção. Então vigora a partir de 22 de janeiro de 1996. Aí você deve estar se perguntando aí, Alain, como eu acho essa data? Essa data inicial? A data inicial, normalmente o decreto vem dizendo a partir de quando é a data do início dessa promoção. Caso o decreto não discrimine quando é a data da promoção, a promoção é válida a partir da publicação do decreto no Diário Oficial. Tá? Se ele não vier dizendo, olha, retroage os efeitos a contar de data tal, então ele é a partir da data da publicação. Mas todo decreto ele vem dizendo, com os efeitos a contar de tanto e tanto. Não tem jeito, você vai ter que ler o documento até para você fazer o lançamento aqui no sistema. Então, de 22 de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 2003, 31 de dezembro de 2003, ele estava vinculado ao regime próprio e ele passou a ser o cargo de professor 2, NMM, NMM 02 059. Tá? Tá aqui, ó, professor 2, NMM 02 059. E essa descrição do cargo vai estar no decreto também. Tá? Todas essas informações que eu estou buscando vão estar no decreto. O que aconteceu aqui com ele? Ele foi enquadrado no novo plano de cargos. Tá? O decreto enquadra ele no novo PCCR. Que em 1996 teve a Lei 2377, tá? E em 2003 teve a lei que instituiu o novo plano de cargos, a 2871, a 2871, tá? E depois da 2871 foi em 2013 que teve a 3.951, que está vigorando até hoje. Tá? Então você vai ver que estão as evoluções, incluindo ele dentro dos planos de cargos, né? Que há necessidade de fazer essa inclusão dos planos de cargos nessa evolução funcional dele. E qual foi o documento que fez essa mudança, que enquadrou ele? Foi o decreto número 16952. 16952. De 22 de janeiro de 96. 22 de janeiro de 1996. Certo? Ok, confirmei as informações, as datas estão todas ok. Eu salvo. Certo? E vamos evoluindo a vida dele. E o que aconteceu? Até 31 de dezembro de 2013 eu já tenho a vida do servidor aqui, né? O que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2004? Já vamos fazer a inclusão aqui. A partir de 1º de janeiro de 2004, ele já foi incluído no novo plano de cargos, que de acordo com o decreto, né, que na realidade, nesse momento, quando ele foi incluído no plano de cargos, já foi direto pela a lei que instituiu o plano de cargos, a lei 2.871, que vigorou por 8 meses, né? Quando saiu um decreto já fazendo uma progressão, as progressões aí, tanto verticais quanto horizontais, tá? Mas lá, a partir de 1º de janeiro de 2004, a lei determinava que iriam ficar na
referência B das respectivas classes em que ele pertencia. Então, aqui ele era professor C6, classe 6, né? É D, ADC, que é adicional, professor classe 6 é adicional, adicional 6. Pronto, professor classe 6, né? Da Secretaria de Educação, de inscrição. O ato lá, a lei dizia que seria feita uma transposição de um cargo para o outro. Transposição. Qual foi o documento oficial? Foi a lei número 2.871 de 5 de janeiro de 2004. Faltou só eu dizer aqui o final da vigência desse cargo dele, né? Que foi 31 de agosto de 2004. Por quê? Porque a partir de 1º de setembro ele sofreu já um enquadramento, tá? E estando tudo ok, viram como é importante a gente seguir uma lógica? Eu já tinha esquecido aqui em cima da data final, né? Mas é porque eu estava vendo ainda aqui o próximo decreto. Mas confiro para ver se está tudo ok. Não adianta desespero, de pressa para fazer toque de caixa. Se você errar alguma informação, você vai ter que voltar, excluir a informação para poder refazer tudo de novo. Então é melhor fazer tudo na calma, na tranquilidade, aí, para que saia tudo correto. Eu salvo. Bem, eu já tenho a vida dele de 1º de janeiro de 2004 até 31 de agosto de 2004. Vamos ver o que foi que aconteceu, né, a partir de 1º de setembro de 2004. Eu já tenho que saber. Que, pulou um pouquinho, mas por que pulou um dia? Tem que ter uma sequência aí, né? Já que ele é servidor efetivo, ele tem que ter uma sequência. Então, é 1º de setembro de 2004 até 31 de dezembro de 2005. 31 de dezembro de 2005, que eu já vi aqui que tem um outro ato promovendo ele, mas esse ato aqui ele vigora nesse período. Nesse período, qual era o cargo dele? Ele teve uma progressão, né, um enquadramento vertical. Ele teve enquadramento vertical aqui. Ele saiu de professor classe 6 adicional para professor classe 4, licenciatura plena. Tá? Então, ele foi para professor C4, ED, LPL, que é licenciatura plena, 4. Deixa eu ver aqui a SEDUC. Está aqui a SEDUC. Descrição do documento. Ele enquadra, ele não faz um enquadramento, né? Qual foi o documento oficial? Foi o decreto número... Opa! Enquadra. Decreto número 24.584.
584 de 21 de setembro de 2004. Certo? Então, foi esse ato, o decreto 25.584, de 21 de setembro de 2004, que promoveu ele para professor C4 EDLPL 4. Tá? Regime próprio, esse decreto, ele vigorou no período de 1º de setembro de 2004 a 31 de dezembro de 2005, quando saiu novo enquadramento para esse servidor. Dou uma salvar aqui. Veja que nós já estamos fazendo a evolução dele aqui tranquilo, olha, tá? Sem muita dificuldade. Por quê? Porque o documento já está todo organizado, em ordem cronológica, eu já verifiquei a data início e a data fim de cada documento, né? E já tenho a vida dele aqui a 31 de dezembro de 2005. Vamos lá. Aconteceu o quê? A partir de 1º de janeiro de 2006. 1º de janeiro de 2006. 1º de janeiro de 2006 até 30 de abril de 2013, porque a partir de 1º de maio já teve uma outra progressão para ele. 1º de abril de 2006 até 30 de abril de 2013. Ele já estava saindo de um plano de cargos da 2.871 para o enquadramento ainda na 2871. Regime próprio. Ele saiu de professor, ele já teve uma progressão horizontal. Ele era professor, 4ª classe, licenciatura plena, referência A, ele passou para a referência C. Tá? Professor C4 ED LPL 4. Olha, aqui eu esqueci um Lzinho, aí o sistema já não pesquisa, aquele dia não tá no meu elenco, né? Professor C4 ED traço LPL traço. Ó, já tá aqui, 4, aí eu vou aqui. Aqui, SEDUC, né? Descrição do documento. Uma progressão horizontal ele teve, né? Oxe. Horizontal. O documento oficial desse período foi o decreto tiveram 2 decretos, 33.732 de 10 de julho de 2013, que foi alterado pelo decreto 34.300 33.878 33.878 de 17 de dezembro de 2013, tá?
Esse ele teve uma alteração. Esse decreto saiu com os enquadramentos que precisavam fazer uma alteração, foi procedida a alteração e ele foi alterado por este aqui, tá? Tudo ok, informação está ok, o período aqui em cima da vigência do decreto está ok, eu salvo. Vejam que tem uma sequência lógica aqui, ó. 1º de janeiro de 84, a 15 de julho de 85, 16 de julho de 85, a 31 de janeiro de 93, 1º de fevereiro de 93 até 21 de janeiro de 96, 22 de janeiro de 96 a 31 de dezembro de 2003, 1º de janeiro de 2004 a 31 de agosto de 2004, 1º de setembro de 2004 a 31 de dezembro de 2005, 1º de janeiro de 2006 a 30 de abril de 2013. É. Primeiro de janeiro de 2006 ao 30 de abril de 2013. Olha, aqui eu vou excluir esse lançamento, porque eu cometi um erro aqui, tá? Na realidade, nesse período não era esse decreto, ok? Ah, eu cometi, como é que eu faço? Tá vendo que ele não altera, então eu vou ter que excluir esse registro, ó, ok? Eu cometi um erro, tá? Vou fazer novo enquadramento, novo registro aqui. A partir de quando? 1º de janeiro de 2006 até 30 de abril de 2013. Estou refazendo um lançamento que eu cometi um equívoco aqui, né? Eu cometi um equívoco na hora de lançar a data início, data fim e o ato que corresponde ao documento, o que respalda esse período. Então, vamos lá, mas nada que não possa ser refeito. Vamos refazer. Professor, C4, ED, LPL, 4. Vamos procurar SEDUC, que está aqui para baixo, ó. Edital da Educação e Qualidade de Ensino. Foi uma progressão horizontal. E o decreto, o ato que respalda isso aí, foi o decreto número 25.646, de 20 de fevereiro de 2006. Tá? Agora sim, agora está perfeitinho o lançamento, eu só tenho que salvar. Ah, Alan, eu posso alterar lá no formulário que ele abre, o demonstrativo? Não é recomendável. Por quê? Porque se você precisar gerar novo demonstrativo, a informação vai estar errada no novo demonstrativo. Então é melhor você fazer esse lançamento correto aqui, que sempre que você precisar emitir novo demonstrativo, ele já vem com as informações corretas. Lá no demonstrativo, nós vamos fazer uma alteraçãozinha que ainda é a complementação da informação da referência. Tá? Mas vamos lá, vamos para adiante. Nós já temos até aqui 30 de abril de 2013. Vamos partir para 1º de maio de 2013. 1º de maio de 2013 até 30 de setembro de 2013. 30 de setembro de 2013. Tá? Era regime próprio. Nesse período, ele já saiu de professor C4 LPLC para professor C4 LPLD.
Lembre que você está contando a história da vida funcional desse servidor. Tá? Depois nós vamos acrescentar essas referenciazinhas, né? Porque aqui aí ele não vai conseguir processar isso, tá? Descrição do documento, o que foi que aconteceu? Nova progressão. Progressão horizontal. Normalmente, essas expressões aqui do que aconteceu vem no decreto. Promove, enquadra, progressão vertical, progressão horizontal, tá? Promove, né? Qual é o decreto? Esse aqui foi justamente aqueles decretos que eu coloquei ainda há pouco, né? Esse período vigorou o decreto 33.732, de 10 de julho de 2013, que ele foi alterado pelo 33.878 de 15 de junho de 2013, ok? Esse decreto 33.732 de 10 de julho de 2013 foi alterado. Isso aqui é de agosto, na realidade. Alterado pelo decreto 33.878 de 15 de agosto de 2013. Tá? Aí o lançamento tá ok. Fechadinho, bonitinho. Vamos para adiante. Estamos em 30 de setembro, na vida do servidor. O que aconteceu? Eu sei que vai ter uma sequência em 1º de outubro de 2013. 1º de outubro de 2013, nós tivemos já o PCCR, da 3.951, que é o PCCR que está vigorando até hoje. Tá? Mas ele começou a vigorar pela lei 3.951 e teve um decreto que fez esses enquadramentos dentro desse novo plano de cargos. Tá? Ele modificou a nomenclatura do cargo, né, que passou professor C4, passou a ser professor PF20, LPL4, tá? De acordo com as referências. Então, ele teve enquadramento que vigorou de 1º de outubro de 2013 a 30 de março de 2014. 30 de março de 2014. Certo? Regime próprio. Novo nomenclatura, professor PF20, porque aí já foi criada a figura do professor 40 horas, que a diferença é professor PF20 e professor PF40, né? Assim como pedagogo. LPL. Opa. Professor PF20, LPL 4. Já abri o elenco aqui, então eu procuro SEDUC, que é o Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino. Ok. Descrição do documento. Ela institui novo PCCR. E progressão. Aqui teve um decreto que ele retroagiu a data da legislação, tá? Então aqui foi a lei 3.951 de 4
de novembro de 2013. Vou botar só 13 aqui, por conta que nesse espaço aqui é pequeno. E decreto número 34.300 de 17/12 de 2013. Opa! Aqui é 17/12 de 2013, ok? Lei 3.951, de 4/11 de 2013, tá? Que ela retroagiu os efeitos dela a 1º de dezembro de 2013 e depois todos foram enquadrados por meio do decreto 34.300, de 17 de dezembro de 2013. Informação tá ok? Fecha. Ó, tá tudo tranquilo. Faço o novo cadastro. Que aconteceu a partir de 31 de março de 2014 até hoje, certo? Até hoje, 8 de julho de 2019. Regime próprio. O cargo professor. PF 20. Opa, professor PF 20, LPL 4. Já vejo aqui SEDUC. Aqui ele teve uma progressão diagonal. Foi por meio de qual documento? Decreto número 34.635 de 31/3 de 2014. Pronto, aí eu fechei a vida dele todinha, as progressões, o histórico funcional, etc e tal, tá? Mas eu reitero a informação do seguinte: há necessidade dos documentos já estarem todos organizados. Porque para você pegar uma pasta do servidor em que não está organizada a documentação, você vai ter mais trabalho procurando o documento do que fazendo o lançamento. Você já tem que estar com toda a documentação lá em ordem cronológica, bonitinho, já dá uma sinalizada lá para ver a data inicial, data final, ok? Aí aqui nós temos o quê? Já podemos emitir o demonstrativo de tempo de contribuição. Eu vou aqui e emito. Tá? Olha aqui. Até aqui eu ainda posso editar alguma informação que vão ser necessárias, tá? Primeiro, eu começo por aqui. Tipo de processo. Essa pessoa ela fez opção pela aposentadoria por tempo de contribuição. Tá aqui, aposentadoria por tempo de contribuição. Allan Kardec Soares da Silva, confirma aqui matrícula. A data do pedido foi, vamos botar primeiro, que foi a data em que ele preencheu o requerimento, de julho de 2019. Tá? Aqui, se você já tiver um processo de vocês, né, ou então se ainda não abriu o processo no Sisprev, que a gente vai ser uma segunda etapa,
a gente vai dar uma preenchida depois nessa parte aqui. Data de nascimento, 1964, identidade ok, data de admissão ok, SEDUC, ok, professor especialista, terceira classe, H1, ó. Vamos dizer que eu estava em efetivo exercício na Pedro Silvestre, pronto. Tá? Aí aqui o que acontece? Vocês viram que ela veio sem referência aqui, né? Mas o decreto, ele não me dá referência. Por que eu não consigo colocar lá? Porque ali já veio a referência, a descrição do cargo diretamente do sistema, tá? Então, aqui eu vou complementar essas informações só. Aqui ele é professor, até aqui ok. A partir daqui é que eu vou só colocar. Aqui o decreto dizia que era referência B. Tá? Esse outro aqui, em 2004 para 2005, era referência A, que ele já promoveu. Olha, vejam aqui. Ele saiu de C6 adicional, né? Que era a classe 6, que era adicional, referência B. Ele passou para a quarta classe, licenciatura plena, referência A. Esse decreto fez isso. E esse outro decreto, de 1º de janeiro de 2006 a 30 de abril de 2004, tirou ele de referência A, passou para a referência C. Tá? E esse aqui, de 1º de maio de 2013 a 30 de setembro de 2013, tirou ele da referência C e passou para a referência D. Esse aqui, de 2013 a 2014, tirou ele da referência, promoveu, né? Vamos fazer uma progressão dele da referência D e fez a inclusão dele no novo plano de cargos e uma progressão. Ele saiu lá no novo plano de cargos, professor PF20 para a referência H. E aqui ele já sofreu aquela promoção de H para H1. Pronto, ó. Simples assim. Aqui ele já está com o adicional por tempo de serviço calculado, certo? Aí eu vou salvar. Vejam que aqui ele computou o período do RGPS. O total tem 35 anos, 6 meses e 8 dias, né? Ele pode ou não pode, nesse caso aqui, ele tem tempo, ele pode ir tanto na regra especial de professor, quanto ele só tem que ir na regra especial de professor, por conta da idade, tá? Que ele só tem 55 anos de idade. Então, ele tem que ir obrigatoriamente na regra especial de professor. Salvo. Aqui os lançamentos que eu fiz, as alterações que eu fiz, tudo direitinho. E vou botar para imprimir. Né? Olha aí que maravilha. O documento está prontinho, completo. Certo? Aposentadoria por tempo de contribuição, quadro demonstrativo de tempo de serviço / contribuição. Tudo bonitinho aqui, sem problema nenhum. Eu assino, né, já vem com a data, eu assino e imprimo primeiro, lógico, assino e anexo ao processo. Ó. Você já tem aqui o demonstrativo. Até aqui é a parte que finaliza a instrução de processo de aposentadoria de vocês, né? Da instrução do processo de aposentadoria, mas nós ainda temos uma etapa que é abrir esse processo junto ao Sisprev, tá? Mas eu já estou com todos os lançamentos, está tudo bonitinho aqui. Vamos minimizar aqui e voltar à operacionalização do
para o sistema. Ah, Alan, mas se eu quiser só fazer uma simulação, eu posso? Só a pessoa vê, me perturbou aqui, quer porque quer uma simulação. Tá, eu venho aqui até tempo de contribuição para eu fazer o quê? E nisso, peraí, vamos lá, para que não tenha dúvida nenhuma. Eu já atualizei os dados cadastrais dele, os dados pessoais, já atualizei aqui a data o cargo dele e a data de ingresso, a data em que ele é servidor efetivo, tá? Ah, mas está uma outra data, mas coloque a data em que ele se tornou servidor efetivo, tá bom? Essa data que vai aqui é a data em que ele foi efetivado, ou por concurso, ou por integrado no regime estatutário, tá? Ou declarado do quadro suplementar com base no 21.712, né? Ele pode ter sido integrado no regime estatutário também por um decreto lá de trás, ou pelo 10.102, ou pelo 21.712, tá? Então, a data vai ser, essa data aqui é fundamental para nós podermos calcular em que regra ele vai aposentar, tempo de contribuição dele, a necessidade de averbação de tempo e outros, tá? Então, essa data aqui é um marco em que eu vou ver o que aconteceu antes de 1985 e o que aconteceu na vida dele depois de 1985. Porque, de repente, ó, pode ser que nesse caso aqui, ele tenha tirado uma licença para interesse particular, lá atrás. Certo? Ele pode ser que ele tenha tirado uma licença para interesse particular. Então, eu vou já preencher os dados pessoais, ok, tá tudo beleza, tá? Já atualizei o cargo, aí eu vou aqui, vou ver o que ele tem de tempo anterior, ele só tem isso. Nesse caso aqui, nós lançamos esse período de 84 a 85, RGPS como professor, tá? Olha, aqui eu esqueci até de botar a aposentadoria especial, mas como ele era professor aqui, nesse caso aqui, eu posso alterar aqui para aposentadoria especial. Aqui, ó. Que aí ele vai contar para professor, tá? Eu só posso lançar aqui aposentadoria especial se esse período foi professor, tá? Aqui eu dou OK. Essas informações são essenciais para que o sistema entenda em que regra ele vai ser inativado, qual regra ele pode ir aposentar. Então, eu vou até aqui e consigo já fazer a simulação. Então, eu volto e venho simular benefício. Tudo simples. Simular benefício. Aí ele vai me dar as regras que são possíveis. Como essa pessoa ingressou lá em 1985 em cargo efetivo, né? Essa simulação que eu estou fazendo, ele deu direito a tudo. Ó. Sem direito aqui no artigo 3º, porque, Alan, se ele tem muito tempo, ele não deu, é professor há muito tempo, não deu direito no artigo 3º. A legislação não diz que para cada ano a mais de contribuição reduz uma idade? Sim, desde que seja servidor que não vá na regra especial. Essa regra do artigo 3º, ela não ampara a regra especial de professor, tá? Ela ampara as outras regras, mas a regra especial de professor não. Veja bem aqui, ó, ele tem 35 anos de contribuição, no artigo 3º ele exige o quê? Tempo de contribuição, 35 anos. Tempo de serviço público, 25, ela tem 35, a pessoa tem 35. Tempo no cargo, 5 anos, ok. Tempo de carreira, 15 anos, ok. Só faltou a idade, que a idade mínima é 60 anos, tá? Para ele aqui com 55, teria que ter 40 anos de contribuição para poder compensar os 5. Professor, para ir na regra especial de professor, essa regra não ampara essa redução de 1 ano. Tá certo? Espero que não tenha dúvida em relação a isso mais. Fechar essa guia aqui. Mas vejam que ele está dando aqui, ó, no artigo 6º. Tem 2 artigos 6º aqui, ó. O artigo 6º, regra geral, que aqui ele não vai implementar os requisitos, porque aqui é regra geral, tá?
Aqui é regra geral. E na regra geral exige 55 anos, ou 60 anos, que nem no artigo 3º lá exige 60 anos. Tá? A diferença dessa regra para o artigo 3º é que o artigo 3º, para a regra geral, ela deduz para cada ano a mais de contribuição, um na idade. E vejam que aqui ele não implementou os requisitos de idade. Então, ele não pode ir nesse artigo 6º, regra geral. Agora vamos ver aqui, artigo 6º, especial, que é regra especial. Aqui a leitura é bem simples desse relatório dessa simulação, tá? Lembrando que isso aqui é uma simulação, isso está com base em informações que precisam ser, de fato, documentadas essas informações. Ele me traz aqui, segurado, quem é? Allan Kardec Soares da Silva, sexo masculino, data de nascimento, data de ingresso no cargo atual, data do cálculo hoje, cargo professor. Aí, requisitos dessa regra. Tempo de contribuição, 30 anos. Como é regra especial, ele já reduziu em 5 anos aqui, conforme previsto na Constituição. Tempo de contribuição, 10.950 dias, que corresponde a 30 anos. Tempo de serviço público, 7.300, que corresponde a 20 anos de serviço público. Tempo no cargo, 1.825, que corresponde a 5 anos. Tempo na carreira, 3.650, que corresponde a 10 anos, idade mínima 55 anos. Esses são os requisitos, né? São os requisitos, as exigências para aposentar nessa regra, tá? Aqui embaixo ela diz se é com paridade, sem paridade, como é que é feito o cálculo. Qual é a minha situação atual? Os requisitos dessa regra são esses, e a minha situação atual é essa. Idade, 55 anos, ok, implementei os requisitos de 55 anos. Tempo de contribuição, 35, tem até tempo de contribuição, tenho 5 anos a mais. Tempo de serviço público, 35 anos. Tempo no cargo, 33. Tempo na carreira, 33. Então, desde o dia 20 de março de 2019, eu posso me aposentar nessa regra. Tá? Por que dia 20 de março de 2019? Foi quando eu completei 55 anos de idade. Ah, mas tu tinha mais tempo. Mas essa regra, ela não deduz nada. Ela exige, eu tenho que implementar necessariamente todos os requisitos da forma que está. Eu posso até passar aqui, como ela exige 30, completei 35 sem problema nenhum. Tá? Mas eu não implementei a idade antes de março. Eu só implementei a idade em março. Se eu alterar minha idade lá para minha idade real, que não é 55, não é minha idade real, para menos, ele não vai me dar direito a essa regra. Tá? Então, eu tenho aqui, nessa primeira parte, os requisitos, a necessidade dos requisitos, e aqui a minha situação, que eu já implementei. Vejam que ele dá um tiquezinho aqui, ok, 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 ok. E quando você não implementa, ele trata de forma diferente, ele dá uma bolinha vermelha com, ó, aqui como não foi implementado, ele diz, olha, aqui a idade não foi implementada. Você só vai implementar 60 anos lá em 2022. Certo? Ó. Ok? E aí você já tem a simulação da aposentadoria. Você já pode fornecer para a pessoa. Se todo dia ela quiser saber a progressão dela, você vai ter sem problema nenhum, desde que você alimente o sistema. Tá? Você alimentar o sistema, tá ok. Confirmadas as informações todinhas, ele já pode emitir o demonstrativo, né? Certo? Ah, cada caso é um caso. De fato, cada caso é um caso e eu tenho que estar atento para essas nuances, para essas mudanças. Ah, Alan, de repente esse camarada ele estava com 35 anos de contribuição, mas teve um período lá em que ele teve uma licença para tratamento de interesse particular. Ele esqueci de lançar. Lance. Vamos lá lançar. Cadê?
Aqui no cargo ocupado, né? Exceção da contagem, tá? De repente, a pessoa teve lá, eu tive de 1º de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 1991, eu tive uma licença para interesse particular. Eu efetuei contribuição? Não, não efetuei contribuição. Qual foi o motivo? Foi licença. Descrição do motivo. Licença para tratamento de interesses particulares. Vou inserir, certo? Ah, e teve mais um período. Ficou de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2001. Aqui foi o quê? Fez contribuição? Não. Qual o motivo? Licença. Só que aqui não foi mais LIP, foi licença para acompanhar o cônjuge. Vocês estão vendo aqui que essa aqui é o primeiro demonstrativo que nós elaboramos, tá? Aí nós vamos já... Nós vamos já elaborar outro. Pronto, ó. Tá vendo? Tem 4 anos, ó, 1.460 dias ficou afastado. Ok. Aí eu vou aqui... Eu vou emitir um novo documento só para você ver a evolução de como ficou. Porque se você não lançar todas as informações, ao final o processo vai ter uma incorreção aí. Vai haver um erro que depois que a pessoa criou aquela expectativa de aposentar, eu esqueci de lançar a licença para interesse particular dela, esqueci de lançar as faltas, eu esqueci de desaverbar aquele tempo que ela pediu. Depois cria um problema, um mal-estar entre você e o colega, né, o servidor aí, por isso que precisa ter atenção nesse cadastramento de todos os fatos que aconteceram na vida do servidor, tá? Olha aqui, ó, o novo demonstrativo, como ficou. Ó, aqui eu vou precisar de novo, por tempo de contribuição. Aí eu vou toda vez que eu gerar um demonstrativo novo, que ele seja novo, não mesmo, mas novo, eu vou precisar sempre atualizar essas informações, tá? A partir de janeiro de 2004, aí aqui vem referência B, 2004 a 2005, referência A, aqui referência C, referência D. Viram que ele já guardou aí uma memória, né? Ó, ok. Aí aqui dou um salvar.
Vou fazer. Fiz isso aqui, estou com o demonstrativo todinho. Daniela, e qual vai ser o reflexo nisso aqui? Vamos ver aqui, ó. No outro demonstrativo, que está aqui, vejam quanto tempo tinha. 35 anos, 6 meses e 8 dias. 12.963 dias. E para efeito de adicional para o tempo de serviço, 15 anos, 3 meses e 14 dias. 5.579 dias. E neste outro, vejam que está 12.233 dias, ou seja, 33 anos, 6 meses e 8 dias. Tá? Para efeito de gratificação adicional, 4.839 dias. O que aconteceu, Alan? Olha aqui, ó. Tá vendo que ele teve uma licença de 90 a 91, zerou o dia aqui, ó. Zerou aqui e zerou aqui porque eu dei baixa na licença, nas licenças, ó. Ah, ele zerou aqui. Por quê? Porque ele tirou licença para interesse particular no ano de 90 e 91. E depois tirou no ano de 2000 e 2001, que está aqui, ó. Tá vendo que zerou aqui essa contagem desses 2 anos? Então, reduziu aqui também a quantidade o tempo dele total e o tempo dele no adicional para o tempo de serviço. Isso teve um reflexo, tá? Isso teve um reflexo. Ok? Tá certo? Então, por hoje, o que nós tínhamos para fazer dessa questão, atualização cadastral, simulação, você já sabe fazer simulação, o demonstrativo está ok. Nós iremos amanhã trabalhar na questão da abertura do processo junto ao sistema, tá? Abertura do processo junto ao sistema. E nós temos perguntas aí, tem alguma pergunta que o pessoal fez aí? Vamos lá. Bom dia. Poderia dar um exemplo de tempo fictício no Sysprev? Sim, podemos dar um tempo de fictício no Sysprev. Vamos lá. Estamos aqui para isso. Vamos por etapas. Aqui eu já atualizei os dados pessoais, cargo ocupado, vou em tempo de contribuição. Bote na sua cabeça que foi o seguinte, foi dedução, ele vai estar aqui no cargo ocupado, tá? Exceção na contagem, tá? Vai estar, tudo que você for deduzir, licença para interesse particular, né? Falta, licença para acompanhar o cônjuge, suspensão, aquilo que não teve remuneração nem teve trabalho, né, que você foi deduzido do seu salário, que você ficou suspenso sem remuneração, ele vai estar aqui na exceção da contagem. No caso de tempo de contribuição fictício, ele vem para cá. Está aqui, ó, tempo ficto. Posso lançar, novo, o que eu vou fazer? Data inicial. A data inicial vai ser é uma licença especial. Começou quando? Eu comecei o período aquisitivo 1º de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 1994. Né? Completa 5 anos aí. Ok? Licença especial. Tá? Licença especial vai para adicional. Ok? Total em dias. Total em dias. A legislação diz que são 3 meses, 90 dias, mas para efeito de aposentadoria, computa 180 dias. Tá? Aí, tem algum ato que foi feito? Como foi feita essa licença? Né? Se tem algum protocolo de CTC, etc. e tal, e onde era o órgão. Aí aqui bota licença especial. Se tiver o ato, né,
se não conforme registro. Opa. Se tiver um processo, coloca o número do processo, se não, conforme registro na ficha funcional. Salvar. Pronto. Está aí o registro do tempo fictício. Lembrando que esse tempo fictício, ele vai só pode ser computado esse tempo fictício de férias, licença especial em dobro e um terço noturno até 16 de dezembro de 98. Ok? Vamos para a pergunta, mais perguntas? Faltas são lançadas só no demonstrativo e qual o documento que eu utilizo? As faltas estão lá naquele campo que eu falei, exceção da contagem do cargo. O documento, normalmente, é interessante que você coloque o financeiro lá, o que possa comprovar que houve aquela falta. Aí lá você já registra qual é o dia em que está sendo essa falta. Porque muitas vezes o próprio colega, o próprio servidor, ele vai contestar lá, mas por que descontaram? Eu nunca faltei na minha vida. E a gente tem o registro lá, o financeiro dele, para poder comprovar isso aí. O professor que precisa de uma certidão do INSS, o pessoal de Canutama aí fazendo uma pergunta. Agradeço a pergunta dos outros colegas aí dos municípios, tá? Aliás, agradecemos a participação de todos os colegas dos municípios. Qual é a pergunta lá? Porque, Alan, o professor que precisa de uma certidão do INSS, porque trabalhou pelo regime CLT, nesse caso, a certidão emitida pelo sistema serve para anexar ao processo? Deixa eu só esclarecer uma questão. Nós falamos que as CTCs do INSS, elas não vêm mais com aquele carimbo do servidor, etc. e tal. Tá? Mesmo naquela época que a CTC vinha com aquele carimbo, lá o servidor assinava as vias, etc. e tal, o INSS já disponibilizava, assim como nós fazemos, uma confirmação no site. Tá? Você pega o protocolo da certidão, vai lá no site do INSS e diz confirmação de certidão. Você bota o número da certidão lá e vai sair uma confirmação de certidão. Mas aquilo não substitui a certidão. A certidão que é emitida direto pelo sistema, ela vem com QR Code lá e com uma codificação de uma assinatura eletrônica. Tá? Ela vem com esse QR Code. Eu posso até trazer amanhã para a gente mostrar para vocês como é que ela vem. Só aquela confirmação não serve. Tá? Só aquela confirmação não serve. Tem que ter a certidão de fato. Tá? Lembrando que essa certidão ela é como se fosse um cheque ao portador, tá? Que vai ser averbado e isso vai para uma compensação previdenciária. O INSS vai ter que repassar para a Amazonprev recursos correspondentes a esse período contribuído para lá sobre o regime da CLT para pagar o benefício de aposentadoria e pensão do servidor que averbou esse período. Tá? Então, tanto quando nós emitimos uma certidão para o INSS, ele tem como confirmar no nosso site, assim como nós podemos fazer a mesma questão. E quando nós emitimos uma certidão que ele averba por lá, ele vai pedir essa compensação financeira, até o último momento do pagamento desse benefício. Tá bom? Então, não serve aquela consulta que está no site. Tem que ter a certidão mesmo, tá? Não confundir a certidão emitida pelo site com a confirmação que também é emitida pelo site, tá? Preferencialmente que você anexe a certidão e anexe essa consulta para confirmar que a certidão ainda está em vigência. Vamos lá. Nesse caso do tempo ser maior, no caso 5 anos, eu posso usar esse tempo excedente para uma outra cadeira, se ele tiver? Marcos de Jutaí. Um abraço, Marcos, e muito obrigado pela pergunta aí, que foi muito pertinente. Eu posso desaverbar um período para anexar outro contrato? Posso, desde que, veja bem, desde que esse período que eu vou desaverbar, ele não comprometa o meu período estatutário. Entendeu? Por exemplo, desse exemplo que nós demos, ele tem um ano de 1984 a 1985, que era CLT, mas a partir de 1985 ele já era estatutário.
Tá? Esse 1 ano e 6 meses, mais ou menos, ele pode pegar para desaverbar, para averbar em outro contrato. Mas a partir de 85, ele não pode tirar. Por quê? Porque é a vinculação dele daquele cargo. Eu não posso excluir aquela vinculação. Então, o cargo dele conta a partir do momento em que ele é estatutário. Do momento de estatutário para frente, eu não posso desaverbar nada para mandar para outro contrato. Eu posso, sim, pegar CLT, regime especial, ou de um outro contrato. Por exemplo, o que acontece muito hoje, o professor era professor 20 horas. Ele resolveu fazer um concurso agora para 40 horas. Né? De repente, ele vai fazer mais, porque ele era professor 20 horas adicional, agora ele vai querer fazer um para professor 20 horas especialista. Então, ele já tem um contrato, certo? Ele já tinha um contrato anterior de 20, ele pegou mais um contrato atual, né? Mais uma vinculação de 40, mas ele quer melhorar aquele anterior dele de 20, ele faz um novo concurso. Nesse caso, por mais que fosse estatutário o outro período do outro contrato, né, ele não vai ficar com 3 vínculos, ele vai ter que pedir exoneração de 1. No que ele pediu exoneração, sim, ele pode, desse cargo, desse contrato, ele desmembrar para onde ele quiser, por mais que seja estatutário. Por quê? Porque ele já perdeu o vínculo nesse cargo que ele pediu exoneração. Tá? Mas do cargo em que eu estou em atividade, do período estatutário desse meu cargo, eu não posso tirar nenhum tempo, por mais que ele esteja excedendo. Tá certo? Barcelos, por favor, explique melhor sobre o tempo ficto. A explicação do tempo ficto é o seguinte: possibilidade de averbação. Férias que a pessoa não gozou, ela é contada em dobro. Licença especial, que a pessoa não gozou, é contada em dobro. E um terço noturno é contado em dobro. Porém, isso somente para aquele direito auferido, né, aquela pessoa que teve o direito até 16 de dezembro de 98. Tá? Até 16 de dezembro de 98. Ok? 16 de dezembro de 98 para trás. A partir do dia 17 de dezembro de 98, não se computa mais tempo fictício para efeito de aposentadoria. Tá? E nós recomendamos que, se for possível, em último caso, averbe tempo fictício. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, muitas vezes, ele julga ilegal a aposentadoria por conta do tempo fictício, porque ele entende que aquele tempo fictício, no caso do professor, não poderia ser computado, etc. e tal, entendeu? Então, para evitar surpresas futuras, né, procure evitar de computar o tempo fictício. Mas se a pessoa insistir, se o colega insistir muito, averbe, vamos esperar que o Tribunal de Contas julgue a aposentadoria e ela passe sem problema nenhum. Não estou dizendo que não tem direito mais de averbar, tem direito desde que seja as férias, o terço noturno e a licença especial até 16 de dezembro de 98. Para trás, tá? Para frente não é possível, mas em hipótese nenhuma, computar esse período, tá certo? Mais perguntas? Não? Ok? Alguma colaboração aqui dos colegas que estão aqui no estúdio conosco? Alguma coisa que precisou complementar, né? Tá. Teve uma pergunta aqui agora lá... traduz esse SAICA. Santo Antônio do Içá, olha aí. Obrigado pela tradução aí. Santo Antônio do Içá, um abraço ao pessoal aí de Santo Antônio do Içá. Tem uma professora que é auxiliar de enfermagem na Suzan e professora na SEDUC. Vai poder aposentar nos 2 cargos? Esse auxiliar de enfermagem é aquele que tem Corém, né? Aquela auxiliar de enfermagem antigo, né, que está lá dentro do trabalhador da saúde, no plano de cargos da Suzan, pode sem problema nenhum, tá? Se tiver o Corém, for comprovado que é um cargo técnico, pode aposentar sem problema nenhum, ok? Só pegando o gancho aqui rapidinho do que o Adinão lembrou, que quem for precisar de perfil, de login, para acessar o Sisprev, tem que fazê-lo via SEDUC, tá? Mandar para cá, para a sede da SEDUC. Tem alguém em contato específico para alguém? O Michel, manda um e-mail para o Michel dizendo: olha, Michel, eu estou precisando de um login de acesso para fulano de tal, a matrícula, o cargo, o nome,
para acesso ao Sisprev. O Michel vai analisar e fazer a solicitação nossa. Tá? Então já sabe, precisou de login de acesso ao Sisprev, manda um e-mail para o Michel, faz a solicitação diretamente para o Michel, que o Michel vai fazer essa ponte conosco. Tá? Presidente Figueiredo, tive um caso recentemente que o servidor administrativo teve mais de 200 faltas, mas nesta questão a gente não sabe a data e fica impossível lançar na exceção de contagem. Neste caso citado, anexei todos os financeiros e a minha analista retirou todas as folhas do financeiro, afirmando que não precisava. Não, 200 faltas é um tempão, né? Precisava, sim. Nesse caso, não tem nenhum registro, mas tem os financeiros para comprovar que pelo menos foi naquele mês que houve as faltas. A gente faz um lançamento do primeiro, a 10 faltas, primeiro dia 10, pronto, tranquilo, contanto que ele teve falta naquele mês, para a gente poder ter esse controle direitinho, tá? Alan, então quer dizer que esse período equivalente à contribuição feita para o INSS após a aposentadoria do servidor, é o INSS que paga a aposentadoria através de repasse para a Amazonprev, equivalente ao período contribuído para o regime geral? Teoricamente, sim, né? Ele nos ajuda. Por quê? Porque se você contribuiu para lá, ele está só devolvendo aquilo que você contribuiu para lá, né? Ainda está a sua contribuição que foi vertida para lá, ele está nos devolvendo para ajudar a pagar esse benefício. Não quer dizer que é só o período, é pagar o benefício como um todo, tá? E ele não vai, veja bem, ele vai calcular um proporcional àquilo que você contribuiu. Normalmente, como é período muito anterior, acaba tudo no salário mínimo. Então, se você contribuiu 2 anos para lá, ele vai nos calcular o proporcional a 2 anos de salário mínimo, entendeu? Ele vai pegar um salário mínimo, homem, 35 anos, o correspondente a 2 anos de um salário mínimo. Ele não vai pegar, não, ele está ganhando 2 mil, vou pagar para repassar R$500 lá para a Amazonprev, não é isso. É um procedimento de compensação que nós repassamos para eles. O tempo que a pessoa trabalhou no Estado e averbou junto ao INSS e vice-versa, o tempo que contribuiu para o INSS e averbou junto com o Estado, tá? Ele não vai pagar o tempo, ele vai fazer um repasse para pagamento do benefício, ok? Aí, Carauari, já respondido. Mais embaixo tem uma pergunta de Carauari, por favor. Manuel... ele que mandou o questionamento, né, o Manuel? Ok, um abraço aí, Manuel de Carauari, pessoal de Maués. Mais alguma pergunta? Tudo ok? Acho que está ok sobre... Essa eu estou aguardando uma resposta sobre a coordenadoria regional, se a regra é a mesma de gestor para aposentadoria, tá? Eu passei para a nossa área jurídica para eles darem uma analisada, como é um caso que não é tão simples, né? Já que quando a pessoa vai para uma coordenação, ela não é uma penalidade, ela vai contribuindo com o Estado, não seria justo com ela a penalidade de dizer que ela vai para os 35 anos porque saiu da sala de aula, mas em compensação ela tem uma responsabilidade maior, tá? Aí eu dou uma resposta para vocês, ver se trago amanhã essa resposta. Tá, beleza. Presidente Figueiredo, ok, eu vou mostrar aqui um processo bem lembrado aí. Vou mostrar um processo para vocês aqui, um processo, vamos ver se dá tempo, acho que dá. Eu já trouxe aqui um processo que seria padrão para vocês terem como exemplo ele, tá? Eu só não vou poder mostrar muito a questão do nome da pessoa, tá? Ok, tá dando para ver aí, né? Deixa eu diminuir mais um pouquinho, só para não... Isso. Ok? Aí tá aqui, ó, o processo. Vejam, a capa, o checklist, que é emitido pelo Sisprev,
o requerimento dele de acordo com o padrão do TCE, que é com o protocolo de recebimento, o pedido dele, o termo de opção para o regra de aposentadoria, os documentos pessoais dele, comprovante de residência, tá? O termo de posse dele, a declaração de acumulação de cargos, tá? Deixa eu diminuir mais um pouquinho. A declaração de entrada em atividade. Esse demonstrativo teve um erro, tá? Nós identificamos que teve uma incorreção e nós refizemos esse demonstrativo. Então, nós carimbamos sem efeito e refazemos o demonstrativo. Ó. Ficha funcional, com as anotações, os atos dele em ordem alfabética, tá? Todinho os atos de progressão, certo? Ó. Os atos de progressão, as promoções deles. Aí, alguma coisa que tenha variação, ó, isso aqui é o demonstrativo que nós refizemos lá na Amazon Prev, assinamos e mandamos para adiante, para não ter que devolver para vocês o processo, tá? Para não ter que devolver para vocês o processo. Ó. Aí, ao final, nós elaboramos uma análise de cadastro, um relatório técnico de aposentadoria, a guia financeira e mandamos para a área jurídica dá o parecer, emite a minuta do decreto, encaminha para a Casa Civil, a Casa Civil analisa, se manifesta, faz a minuta do decreto para o governador assinar, né? O governador assina, é publicado no Diário Oficial, tá? E o processo, administrativamente, ele morre aí, né? Ele encerra aí. E, eletronicamente, nós encaminhamos tudo para o Tribunal de Contas, tá? Um processo padrão, basicamente, é esse. Não tem nada de difícil, não, tá? É só... você vai contar a história do servidor em si, tá? Eu botei pequenininho para que ficasse preservada a identidade do servidor, já que nós não tivemos prévia autorização dele. Só para vocês terem uma noção de como é um processo de aposentadoria, tá ok? Chegaram outras perguntas aqui. Aqui em Inhamundá tem uns 20 professores que têm 40 horas de professor na SEDUC. 20 horas a mais. Como é que é a história? Eles são 40 horas e tem mais 20 no município. Se for isso, tudo tranquilo. Agora, se forem aqueles professores que estão com 20 horas, né, e pegaram aquela carga dobrada, né, e estão com o município, não teria muito problema. Por quê? Porque essa carga dobrada, ela funciona como se fosse uma hora extra, tá? Ela não tem incidência de contribuição, não vai para aposentadoria, ninguém vai emitir certidão de tempo de contribuição referente a esse período aí, tá? Mas se ele for 40 horas na SEDUC e 20 no município, não tem problema nenhum, desde que não tenha conflito de horário, né? Ele trabalha de manhã no município e trabalha de manhã à tarde da SEDUC, não dá. Tá bom? O servidor em questão tem o Corém como auxiliar de enfermagem, mas com certificado de técnico em enfermagem. Quais as implicações do processo, visto que está requerendo outra aposentadoria como professor? Sem problema nenhum. O que importa é o seguinte, o cargo dele é auxiliar de enfermagem, considerado um cargo técnico à época dos auxiliares de enfermagem antigos, que com a evolução foram transformados, foi a responsabilidade para técnico de enfermagem, tá? Mas se ele tem Corém de auxiliar de enfermagem, não tem problema nenhum. Tá? Só considera-se como se fosse um cargo técnico aí, tá? Aqueles auxiliar operacional de saúde é que definitivamente eles não acumulam, tá? Como é que é aqui? Pois é, esse aí eu vou ver se eu trago essa resposta até amanhã, tá? Mas são 20 e 20. Tem professor que são 20 horas no estado. 20 no estado, 20 na prefeitura, mas ele está acumulando mais 20 no município, é isso? Se for 20 no estado, 20 no município, não tem problema nenhum. Se de repente ele está com 20 no estado e tem mais 20 daquela carga dobrada, aí é transitória essa questão aí da carga dobrada, tá? Gente, nós estamos chegando ao final hoje, agradecendo a vocês pela participação, agradecendo pelos questionamentos todos que foram feitos, né? Agradecendo aqui a turma que trabalha aqui no CEMEAN,
que nos dá todo esse suporte, o pessoal pessoal daqui da SEDUC, do setor de aposentadorias, né, o Michel, o Adinamar, aí, enfim, todos os que nos dão esse suporte, e em nome da diretoria da Amazonprev, agradecer a participação de todos, um grande abraço e até amanhã, no nosso último dia de treinamento, tá certo? Bom dia a todos e até amanhã.